Já que a gente falou na primeira aula de toda a eletrônica de controle de chassi, dinâmica de nivelamento da suspensão, na segunda tópico nós falamos de ABS, controle de estabilidade, controle de tração. E a gente tem que falar agora de nivelamento da suspensão, que está ligado com o ABS, está ligado na direção e está ligado também em sensor de calibragem de pneu. Então a gente tem um equipamento específico para codificar os sensores novos. Esses sensores novos, eles têm diversas frequências de trabalho. Então a Autel, por exemplo, traz 2 sensores com frequências de trabalhos intercambiáveis que a gente pode trocar pelos sensores originais. Então o preço de sensores hoje, você comprando um kit completo, é o preço de um sensor original. Você vai precisar de um aparelho para codificar. Esse aparelho vai estar ligado no carro para você passar essas informações para o modo de eletrônica central, para dizer qual pneu que está em cada lugar. E para dizer, com essa dinâmica de nivelamento da suspensão, qual é a altura da suspensão pelo diâmetro do pneu, pela calibragem que está esse pneu, e você vai corrigir o nivelamento por causa disso. Então você tem toda essa dinâmica de nivelamento da suspensão que está ligado a amortecedores, a patas pneumáticas. Então a gente tem um compressor que vai tocar essas patas pneumáticas. Eu posso também ter um carro que tem amortecedor ajustável eletronicamente. Eu consigo veículos que eu consigo mudar os modos de condução, modos de dinâmica de nivelamento, que a suspensão fica mais rígida, fica mais agradável, fica mais confortável para a direção, seja uma suspensão para todo o terreno. Eu posso unir isso a diferencial traseiro e dianteiro. Então essa dinâmica de nivelamento, ela está mexendo também nos faróis autoadaptativos, faróis Matrix, faróis de LED, faróis que você vai ter uma melhor iluminação também, melhor dirigibilidade, até quando você faz a curva, aquilo acompanhando. Então toda essa altura da suspensão está ligada à parte de geometria. Então, quando eu vou fazer uma parte de geometria de roda, eu preciso saber, está tudo ok com a geometria de roda, mas o ângulo de direção está correto? A frenagem do carro vai estar correta? Porque o carro vai estar certinho, mas na hora que ele estiver com a direção alinhada, eu posso pisar no freio e o freio puxar mais para um lado, porque eu tenho ou a pressão hidráulica chegando mais rapidamente numa roda, ou o diâmetro de disco, por causa do desgaste, serem diferentes, ou até um problema de ABS. Então a gente está falando da dinâmica de nivelamento da suspensão, que está ligada desde um sensor de calibragem de pneus, que eu posso fazer a adaptação com o equipamento. Então quer dizer, eu pego um sensor desse e faço a adaptação com o equipamento, faço a calibração, tanto em qualquer frequência, acerto, depois eu vou fazer ajuste no ângulo de direção, depois eu vou fazer nivelar a altura da suspensão em alguns veículos, para a gente fazer isso, toda essa eletrônica falar com ajuste de farol. Tem alguns carros que vão botar um lastro, tem alguns carros que eu vou ver toda essa dinâmica. Por exemplo, nesse veículo, se eu fosse procurar, eu tinha outros módulos também, que me daria controle de energia, controle da dinâmica, GPS, por exemplo, sistema de navegação. Então, o sistema de navegação, nesse caso, ele também está ligado. Então, o sistema de navegação, por exemplo, nesse carro tem até uma avaria, ele está ligado com isso tudo, um histórico de câmera traseira. Então, e dados, o que a gente consegue ver? Os dados das tensões, de como é que está a velocidade. Então, a gente acabou de falar, através do sensor de velocidade da roda dianteira lado esquerdo, eu falo para o painel do carro como é que está a velocidade do carro. Passando numa velocidade, ele pode mexer na suspensão, ele pode mexer na direção para ela ficar com mais torque, mais dura, mais rígida. Eu tenho melhor controle da direção, da estabilidade direcional, melhor controle também de farol, de verificação, maior segurança, eu tendo todo esse sistema calibrado corretamente. Então, na hora que a gente vai fazer uma geometria, a gente precisa saber se toda a integridade de tudo que está ligado, interligado no veículo, e isso através de uma topologia. E a gente vai ter que utilizar um scanner.
equipamentos específicos, equipamentos que sejam interligados, equipamentos que eu também tenha uma conexão de diagnóstico, que eu possa introduzir esses valores no equipamento e com o próprio ADAS eu fazer a geometria. Eu pego em A900, por exemplo, faço a geometria, boto o equipamento lá no equipamento, no IA900, boto o Autel Ultra ou 909, por exemplo, com o pack do ADAS, e eu vou fazer ajuste de ângulo de direção, verificação no freio, geometria de roda, eu vou fazer nivelamento da suspensão, ângulo de direção, eu vou fazer toda essa parte de controle de estabilidade, com nivelamento, controle de carroceria, sensor de TPMS, toda essa parte de manutenção e de sangria do freio e de toda essa parte de ajustes básicos para que eu tenha uma melhor condução e melhor dirigibilidade nesse veículo.